Fala torcedor alagoano, fala torcedora alagoana, tudo bem com vocês? Início de semana, todos os times alagoanos jogaram nas suas séries respectivas no Campeonato Brasileiro, séries D, C e B. Vamos fazer esse giro de notícias da rodada e mais alguns complementos do que aconteceu nesse final de semana. Vamos lá, vamos começar aqui falando pela série D. Os times arapiaquenses jogaram, nossos dois representantes na quarta divisão do futebol brasileiro, Asa e Cruzeiro. O Asa não teve um resultado muito positivo, perdeu para o Sergipe fora de casa, tomou 2 gols. Foi uma partida ruim do Asa. O Asa buscou diminuir o placar já no segundo tempo com o Joãozinho. Engatou agora uma sequência ruim, negativa, duas derrotas, perdão, consecutivas. Perde duas seguidas o Asa. Começa a dar aquela preocupada na situação do clube, porque normal, você vem de uma sequência muito boa, boas perspectivas, e depois toma duas derrotas sofridas, uma no clássico e uma que praticamente o time adversário dominou contra o Sergipe lá no Batistão. Então assim, nada não está perdido, obviamente, mas tem que começar a ligar o sinal amarelo e, se brincar, o vermelho para algumas situações, principalmente defensivas. O Cruzeiro, que é o rival do Asa, está vivendo uma fase completamente diferente. O Cruzeiro é líder do grupo 4. O Cruzeiro está invicto na competição. Inclusive foi o Cruzeiro que tirou a invencibilidade também do Asa na rodada passada. Empatou em casa contra o Falcon, outro time sergipano. Partida disputada, equilibrada. 2 belos gols. Por parte do Cruzeiro de Arapiraca foi marcado pelo Pardal. A gente falou muito do Pardal no outro vídeo sobre o Cruzeiro, que ele seria um cara importante na parte ofensiva do time arapiraquense, e está conseguindo ser. Fez um belo gol de voleio. Não voleio, mas foi tipo um voleio. Mas tomou um empate do Falcon, um baita de um golaço do Falcon. Quem puder ver, bota aí no YouTube depois que sair do vídeo, o gol do Falcon, um gol de bicicleta, muito bonito. O atacante do Falcon dominou no peito, bicicleta clássica, dominou no peito, botou pra cima e botou no ângulo do goleiro, Renan Rinaldi. Mas o Cruzeiro tá confortável, é líder, tá invicto, boa fase, vamos torcer que permaneça assim. Agora vamos dar aquela passada pra Série C, CSA. Excelentes notícias, com vários asteriscos, mas o principal dela, CSA ganhou em casa pela primeira vez, conquista 3 pontos, ganha do líder e melhor time da Série C, que é o São Bernardo, vinha invicto, tira a invencibilidade do São Bernardo. Então assim, uma vitória para pôr muita moral no time do CSA. A gente vinha falando aqui no canal que era importante que o time do CSA conseguisse chegar no G8 e se estabelecer como um competidor, aquela situação que eu vinha falando. O CSA precisa se estabelecer como um candidato a subir. Os outros times têm que ver o CSA dessa maneira. E depois desse jogo, e se manter bem nas próximas partidas, tá encaminhando para isso. Porque você ganhar do líder, do time que tá invicto na competição, invicto não, 100%. O São Bernardo não tinha nem empatado ainda, então perde pro CSA. O melhor time da competição é desbancado. Você entra no G8, quinto colocado com 8 pontos. É uma vitória para impor respeito aos seus adversários. Tudo que o CSA precisava nessa situação que vinha de instabilidade nos jogos em casa. Uma derrota e um empate, e agora vem com uma vitória para impor respeito. Mas vamos falar dessa vitória, porque assim, a vitória significa muitas coisas boas para o CSA. Vai transmitir muita confiança, um momento bom e tal. Externamente, para o clube vai ser maravilhoso. A torcida, eu acho que agora vai abraçar de vez, vai começar a ir mais ao estádio, porque a gente conhece assim, o CSA, se o CSA apoia, ela enche o trapichão, enche o repelé, mas ainda está indo aos poucos para o estádio. Mas acredito que depois dessa vitória vai voltar a ser o que era. Mas vamos falar do jogo. O CSA não fez uma baita partida, aquela partida assim que o mandou e desmandou no jogo, enfim. A partida do CSA foi basicamente o seguinte: primeiro tempo teve o seu equilíbrio, uma boa parte. O São Bernardo chegava bem mais, não com tanto perigo como viria a ser no segundo tempo. Teve alguns bons momentos, mas nada assim que fosse assustador
como teve alguns lances no segundo tempo. Mas assim, o CSA foi cirúrgico. O CSA teve uma dificuldade em botar a bola no chão. O meio-campo do CSA não gostei nem um pouco na partida. O Moisés Ribeiro saiu rápido, machucado, deu entrada pro Bruno Matias, mas não gostei. Achei muito espaçado. Não dominou em nenhum momento o jogo, porque às vezes o seu meio-campo tá mal, mas tem um momento que as coisas se equilibram ali. Não teve esse momento no jogo. Achei o meio-campo do CSA um pouco perdido, o posicionamento. Thomas Bastos muito abaixo, mas também entendo que a bola não estava chegando para ele fazer o trabalho dele. O Cedric também não gostei. Deu um baita do passe no lance do gol, que já vou falar. Mas assim, se você for pegar no geral, o ataque meio do CSA não foi tão bem nesse primeiro tempo. A defesa deu alguns vacilos mais no segundo, mas no primeiro tempo a defesa estava bem sólida. Lance do gol. Já no apagar das luzes, segundo tempo estava para acabar, faltando 30 segundos. Aí sim, baita passe do Cedric, quebrando entre as linhas, um passe muito bem feito entre o lateral direito do São Bernardo e o zagueiro. Pega o Hernandes na passagem, Hernandes com muita categoria, aquilo que a gente vinha pedindo no Hernandes desde o jogo contra o Floresta, precisa ser uma arma ofensiva que o Hernandes consegue ser. Limpa a jogada e dá para o Talhari só empurrar para a rede. E o Talhari voltando, segundo jogo que ele volta, faz gol para recuperar a confiança, vai ser um cara fundamental. A gente também já vem falando aqui há muito tempo. O Talhari vai ser fundamental para uma boa campanha do CSA. Segundo jogo voltou, já marcou gol. Gol para se estabilizar ali na posição centroavante. Não é aquele cara de área como os outros, mas assim, sabe se posicionar. Isso é o essencial dele, sabe se posicionar muito bem. Se você pegar o jogo contra o Internacional, o gol que ele faz, e o gol contra o São Bernardo, você vê que ele sabe se posicionar. Você vê que ele tem calma na hora da conclusão, então é um cara muito importante. A jogada do gol do CSA foi a jogada mais bem trabalhada do jogo todo. Do jogo todo mesmo, por ambas as partes. Segundo tempo, São Bernardo veio acelerando. No início do segundo tempo, o São Bernardo acelerou. Mais pro meio, pro final, deu uma caída. As substituições não surtiram muito efeito. O Hugo Sanches passou a ser o cara que era o escape do time, passou a ser um pouco mais adequado e deu uma diminuída no volume do São Bernardo, mas ainda assim chegou. Teve chegada com o Matheus Oliveira, que o Dalberson tirou com os olhos. Teve aquela chegada no último lance do segundo tempo que o Dalberson faz uma baita defesa. No primeiro tempo ele já tinha feito uma, não tão parecida, mas semelhante. E no segundo, no último lance com o chute do Rafael Vaz de longe, baita defesa garantiu os 3 pontos do CSA. Então assim, a gente vinha falando, Dalberson, Talhari vão ser fundamentais na campanha do CSA, fundamentais, e nesse último jogo foram ambos os jogadores, o goleiro e o seu centroavante, os extremos do time, os opostos, garantiram o resultado do CSA. Então assim, tem aí uma lacuna entre ataque e defesa que precisa ser preenchida. A galera que está vindo do banco precisa mostrar serviço. Iago Teles teve algumas boas jogadas, mas não consegue concluir, não consegue fazer gol, não consegue dar uma assistência para ele ir se firmando, porque é um cara que é muito regular, tem ótimas jogadas e jogadas que a seleção de ações é muito ruim. Inclusive teve uma jogada contra-ataque dele que ele finalizou mal e o rebote, o camisa 18, Juan, perdeu a chance na pequena área praticamente. Então assim, galera do segundo tempo que vem entrando tem que ajudar o CSA. O CSA não pode garantir que nem contra o Floresta. Fez um gol, tomou pressão, quando veio do banco o Luiz Felipe ele garantiu o resultado. E o Everton Silva também na época que entrou no segundo tempo. Inclusive, parêntese, boa partida do Everton Silva. Peca às vezes que demora a tomar atitude para ver qual vai ser a postura dele no lance, se ele vai cruzar, se ele vai para jogada individual, às vezes se perde, mas fez uma ótima partida ali, fechando aquele setor. Principalmente quando o Jabá caiu por aquele lado. O Everton Silva foi muito importante, correu bastante, boa partida. Não é um cara muito regular, o Arnaldo tá aí fazendo sombra, mas assim, importante que quem vai entrando no time social vai jogando, vai se dando bem, que vai ser importante pro resto do ano. Acho que tem muito a evoluir, principalmente meio campo pro ataque, mas é importante. E assim, Série C muitas vezes é isso. Ganhar é o que importa, tem que se classificar. E como eu venho frisando há muito tempo, tanto para CSA quanto para Asa e Cruzeiro.
tem que se garantir na segunda fase, porque a segunda fase é outra competição, é o mata-mata, e mata-mata tudo pode acontecer. Mas parabéns ao CSA, ganhou diante do seu torcedor, se estabeleceu lá no G8, quinta colocação, próxima partida tem que manter essa mentalidade de que os outros clubes têm que ver o CSA como competidor, como um time perigoso. E aí vamos ao CRB. CRB perdeu mais uma vez. O interessante foi que no vídeo do dia, eu não me lembro se eu soltei no dia ou antes, a gente avisava que o contra-ataque do Juventude era muito, muito perigoso, praticamente mortal. E a gente avisava que tem presença diária o time do Juventude. A gente falou do Rodrigo Rodrigues e do Nenê. Curiosamente, naquele cardzinho que eu fiz, eu botei os dois como os caras do time. E aí o Nenê faz um gol de contra-ataque muito bem feito, inclusive. O David estava no contra-ataque, deu assistência pro Nenê, que a gente falou que o David era carta manjadíssima. Contra-ataque ia ser a bola no David de certeza. E aí o Rodrigo Rodrigues faz o segundo, numa oportunidade, bola na área, também uma jogada bem trabalhada pelo Juventude. Mata o jogo, CRB vem diminuir com o Anselmo, que não foi... Eu sinceramente não vi o Anselmo tocar naquela bola. Mas foi dado o gol pra ele, então o gol do Anselmo. CRB muito abaixo de novo. CRB, mais uma vez, um time entregue. Um time que não consegue criar muito. Eu falei que eu não entraria com a mesma escalação do jogo contra o Vitória, porque eu acho que eram jogos diferentes. Você em casa não pode jogar igual você jogar fora de casa, principalmente pelas características dos times. E aí o Humberto Loser entrou com a mesma escalação, e nesse jogo ficou nítido de que quando um time não vem para a proposta de jogo construído, como foi o caso do Juventude, o Rômulo fica sem função, porque o Rômulo só estava no time para correr atrás da bola, marcar. Então, assim, você abre mão de ter um cara de meio campo, um cara de ataque para ajudar o seu time, para ter um cara correndo atrás da bola lá na frente. Então, assim, o time não jogou bem mais uma vez, o time foi muito abaixo, foi dominado. Muitos momentos não oferecia perigo nenhum ao time do Juventude. Foi aquela partida que realmente só sacramentou o que a gente já esperava, que o Humberto Loser iria cair, e veio a cair. Eu acho que, assim, o legado do Loser não é legal, por conta que ganhou o Alagoano invicto sim, entrou para a história do clube sim. A gente não pode apagar os feitos das pessoas. Isso aí vai estar marcado na história do clube. Mas assim, o legado de Copa do Nordeste e Série B não foi muito bom. Não vai ser um treinador que vai deixar saudade ao torcedor. E aí, no dia, foi especulado-se 2 nomes. Dado Cavalcante e Hélio dos Anjos. Nenhum dos dois vieram. Quem veio foi Daniel Paulista. Daniel Paulista retorna ao CRB. Eu acho que assim, se esses 3 nomes estavam na mesa do CRB, Hélio, Daniel e Dado, eu quero entender como é que tá esse planejamento do CRB. Por quê? 3 caras completamente diferentes. 3 perfis de treinador completamente diferentes. Tanto em campo, como de personalidade, como de gerir vestiário, tudo diferente um do outro. Você tem um dado que é um cara mais calmo, um cara que tem às vezes umas ideias até mais modernas de futebol, mas um cara que nunca se estabelece em canto nenhum, um cara que é meio andarilho. Você tem um Hélio que é um cara muito esquentado, que é um cara de uma personalidade muito forte, é um cara que às vezes tumultua o ambiente e tem uma ideia de jogo ainda muito pragmática, muito anos 90. E aí você tem o Daniel, que é mais ou menos o meio do caminho aí. É um cara que tem boas ideias de futebol, cara que é bom treinador. Tecnicamente eu gosto muito do time do Daniel jogando. Acho os times do Daniel Paulista muito organizados mesmo. Mas é aquele cara que, às vezes é um cara que você vai ver mais agitado, outras às vezes mais calmo. E eu acho que é até o perfil certo para esse momento. Eu vou falar primeiro tecnicamente da escolha do Daniel. Vou trazer os números dele aqui. Curiosamente, o último clube dele foi o CRB no ano passado. Bons números de uma campanha regular, uma campanha equilibrada, uma campanha que o CRB está precisando agora, que é uma campanha que não oferece tantos perigos. 30 jogos, 12 vitórias, 10 empates, 8 derrotas. 53% de aproveitamento. Acima de 50% já é médio para bom o seu aproveitamento. Passou de 60% para mim, falando de Brasil, é espetacular. Então assim, tá na média de um bom treinador, o Daniel Paulista.
Vamos continuar falando de tecnicamente. Tecnicamente, já falei, eu acho os times do Daniel muito organizados. Times que valorizam a bola. E o CRB precisa disso. O CRB não valoriza a bola. Então, o torcedor do CRB pode esperar Júnior Valora de volta no time. Auremi, quando se recuperar, provavelmente vai ser o titular do Daniel, que é um cara que tem mais a facilidade. Eu acho que por enquanto vai ficar o Lucas Lima. Eu acho que vai voltar o 4-2-3-1, 4-3-3. O time vai ficar um pouco mais com a bola, vai propor mais o jogo. Eu acho isso muito importante nesse momento do CRB. Porque assim, o CRB não vai sair do buraco que tá, não vai sair da situação que tá, jogando sempre para se defender. Não, vai ter que conquistar pontos. O CRB a partir de agora vai ter que somar vitórias. E você só soma vitórias jogando um bom futebol, um futebol propositivo e tirando os pontos do seu adversário jogando bola. Não tem como você arriscar, achar que você vai sair dessa situação que tá, jogando lá atrás, fazendo um golzinho, esperando o resultado, como o CRB vinha fazendo. Então, assim, tecnicamente, gosto do Daniel. Gosto muito do Daniel, tecnicamente. Acho que ele fez bons trabalhos no CRB, no Guarani. Agora, vem o outro lado da moeda. Vem outra situação, que é... Vamos recapitular o Daniel Paulista ano passado. CRB começa o ano com Cabo. Série B começa muito mal, Cabo cai mais ou menos nessa época do ano também, maio. Vinha de mais derrotas que vitórias. Daniel assume o clube começa a jogar muito bem, começa a sair da situação que estava. Ele dá uma embalada ali no clube, uma hora o CRB estava muito bem na competição. E aí renovam com o Daniel Paulista já para o ano de 2023. Na época eu me lembro de falar que sim, que entendia, porque você dá um estímulo, você valida o que o treinador está fazendo, mostra que ele está no caminho certo, tanto que está confiando para o próximo ano. E aí o CRB, no final do ano, demite o Daniel Paulista após o último jogo da... Após não, antes do último jogo da temporada contra o Bahia. Foi exposto toda a situação de divergências enquanto a planejamento, quanto a escalação de jogadores, a questão da base, todo mundo sabe disso. E aí o Daniel sai e traz um Lusa em novembro do ano passado. Pois bem, saída conturbadíssima do Daniel. É um cara que vinha bem, vinha com o seu emprego garantido para esse ano e sai da maneira que saiu. O CRB escolhe um técnico com um perfil completamente diferente, tanto de personalidade quanto de futebol jogado. Dá muito tempo de confiança a ele. Vai contra a lógica do futebol brasileiro, contra a lógica do mercado, que é ele vinha mal, mas vinha confiando, vinha adiando a demissão. Demite esse cara e traz justamente o cara que antecedeu ele. Assim, eu não quero apontar o dedo na cara de ninguém, mas eu quero que a diretoria do CRB entenda que a mensagem que você passa para o seu torcedor, você passa para a imprensa e até para todo mundo que acompanha o futebol, é que vocês não sabem o que estão fazendo, estão perdidos no planejamento. Por quê? Você tinha um padrão com o Daniel Paulista, vocês confiam no Daniel, renovam com ele. Tem uma saída conturbada, tem isso exposto por Daniel e por direção. Trazem um cara completamente diferente, confiam nele mais do que o normal assim do futebol brasileiro e às vezes muitas vezes do CRB, confiam nele, deixam ele permanecer e trazem de volta aquele cara que vocês também confiaram, mas no final do ano tiveram divergências, brigas e tiraram. Então assim, não dá muito para entender, não dá muito para tirar conclusões. Foi uma situação que ficou bem estranha por parte do CRB e dessa situação entre técnicos, mas assim, foi só para expor que tá um pouco confuso o ambiente no CRB, tá um pouco difícil de decifrar qual é a linha que a diretoria do CRB quer pro CRB durante o ano. Hoje o objetivo é não cair, ponto. Mas antes era subir para a Série A. E aí essas decisões controversas vão fazendo o torcedor se distanciar, ficar mais perdido, não entender o clube. Mas, se a gente olhar só para a questão técnica, achei que acertou. Principalmente com os outros nomes que foram especulados. Falou-se em Guto Ferreira, mas falou-se também, o Iverson Fernandes falou que o CRB ia contactar o Guto, mas era muito difícil. Concordo, acho que é muito difícil mesmo. O Guto é um cara de outro patamar no mercado, é um cara muito caro. Se o CRB conseguisse trazer, ia ser muito bom. Ia dar um upgrade, ia botar o CRB em outra prateleira de disputa.
Mas assim, como o Iverson já tinha falado, muito difícil, realmente não fechou. E trouxe o Daniel, achei uma boa escolha. Torcemos que dê certo, que o CRB não caia, se recupere. Quem sabe faça a famosa remontada, né? Lá remontada. E consiga ficar um pouquinho na parte de cima da tabela. Pelo menos dar uma brigada, quem sabe já mais pro final. Vamos torcer sempre o melhor do futebol da Alagoas. Vamos torcer que o Cruzeiro suba, que o CSA suba, que o CRB suba. Mas enfim, esse foi o final de semana dos clubes alagoanos, muito movimentado. Esperamos que no próximo final de semana seja mais movimentado ainda, que a gente tenha mais notícias, mais coisas para comentar. Se você gostou, deixe seu like, me siga nas redes sociais que eu sempre deixo aqui embaixo. E espero você para os próximos vídeos. Um abraço.